Olá, começando ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32.1, também pela NET, 23, e para vocês que nos acompanham pelas redes sociais, através do Facebook, pela página André Marques Jornalista, mais uma edição especial do Jornal Argumento. Especial porque estamos vivendo um momento insólito na história política brasileira. E nada melhor do que a gente conversar com um profissional da área que tem respostas para várias perguntas que estamos fazendo. Eu me refiro ao Dr. Júlio Meirelles, ele que é advogado em direito eleitoral. Doutor Júlio, muito obrigado por atender ao nosso convite e seja muitíssimo bem-vindo. Eu que agradeço, André, agradeço ao convite, né? E aí, agradeço a todos os telespectadores, espero que tenhamos hoje um bom programa, né? Teremos, com certeza. Com certeza. Doutor Júlio, promete-se muitas reformas políticas, mas ficamos mais nas reformas eleitorais? Sim, geralmente todo ano, em véspera, lamentavelmente em véspera de eleições, temos alterações na legislação eleitoral, é bastante comum, né, André? Desse ano não foi diferente, aliás, o ano passado, né, tivemos alterações substanciais, algumas perfumarias, dizemos assim, sempre na área do direito eleitoral, mas com bastante propriedade, algumas que vão alterar o jogo eleitoral, as eleições agora que vão ser realizadas em 2018. Nós temos uma situação que muito se temia sobre a lentidão do judiciário. Agora nós tivemos um caso, vamos começar pelo caso mais emblemático, né, que é do ex-presidente Lula. Advogados deles reclamam da celeridade que houve esse processo até chegar à condenação. Houve mesmo essa celeridade ou pelo fato de ser um candidato a presidente da República há necessidade de avançar esse processo? Na verdade não, né, André? Na verdade os processos eles não devem enxergar, por exemplo, os magistrados não devem enxergar quem é o réu, quem é a parte requerida de um processo. A lei é para todos. Os processos devem, né, obrigatoriamente tramitar na mesma velocidade, sem distinção de quem é o requerido. De fato, nós estamos assistindo um processo em que existe um clamor público muito grande, né? É um processo de um ex-presidente da República. Então, esse processo, ao meu ver e aos olhos de todos, caminhou sim a passos bem céleres, mais do que os outros, né? Não digo que isso foi providencial, não digo que isso foi proposital. É claro que, como disse, é um processo muito importante para o destino da nação brasileira. Nós passamos por uma quadra histórica muito importante em que políticos estão sendo processados e, de fato, isso pode ter pesado, né, nessa velocidade que se julgou esse processo. Uma coisa é certa. Não todos os processos são julgados com a mesma celeridade que esse foi, né? Com certeza. Temos o caso de Paulo Maluf, 30 anos. E vários outros. E vários outros, né? E vários outros. Eu tenho certeza que no próprio Tribunal Regional Federal, em que o ex-presidente Lula está sendo julgado, existem processos lá que ingressaram naquela corte com uma antecedência muito grande e não foram julgados ainda. O processo do ex-presidente Lula teve um rito que, na verdade, ansiamos todos que todos os processos sejam julgados nessa mesma velocidade, que sejam julgados rápido. O direito eleitoral, as cortes eleitorais têm um diferencial, né? Como há necessidade de se julgar um processo de forma muito rápida, lá os processos são julgados, sim, de forma célere. Agora me refiro à justiça eleitoral. Na justiça comum, na justiça federal, propriamente dita, os processos caminham com uma velocidade diferente, né? Com uma certa lentidão, digamos assim. Mas, no caso, a reclamação dos advogados
procede em virtude que, sim, existem outros processos lá que ingressaram naquela corte antes e que ainda não foram julgados. Agora, na cabeça do eleitor, existe muitas dúvidas e até uma situação ainda a ser esclarecida, porque o Lula foi condenado pela questão do triplex. Sim. O que isso tem a ver com a candidatura do Lula, se ele foi condenado por uma ação, a questão do triplex, o que isso tem a ver com a inviabilização da candidatura de Lula? Nós temos na legislação eleitoral, já há algum tempo, a chamada Lei da Ficha Limpa. Criou-se alguns requisitos, né, para que o candidato possa efetivamente se candidatar, ou seja, para aquele postulante ter a candidatura dele viabilizada pela Justiça Eleitoral. No caso da ficha limpa, criou-se a regra de que o candidato ele não pode ter uma condenação em segunda instância, ou seja, por órgão colegiado, ou uma condenação de primeira instância transitada em julgado, ou uma condenação ocorrida por órgão colegiado. Foi o que aconteceu no caso do ex-presidente Lula. Ele ainda tem a possibilidade de manejar alguns recursos, né? Os chamados embargos de declaração, que inclusive já foram opostos. Esgotada essa via recursal na instância ordinária, no Tribunal Regional Federal, ele passa a ser um condenado por um crime que está previsto na lei da ficha limpa. Portanto, ele se torna inelegível. É um debate muito importante e, diga-se de passagem, o ex-presidente vem alcançando em pesquisas, né, a níveis significativos, né, de votação, né, ou de pretensão de votação. Então, se persistir essa condenação em segunda instância, a princípio, e à luz da letra fria da lei, ele se tornaria inelegível, né? Agora, como costumo dizer, André, há muitas coisas ainda para serem debatidas, né? O direito eleitoral prevê, no caso, por exemplo, que o ex-presidente Lula, esgotado esse julgamento no Tribunal Regional Federal, ele pode pedir ao Tribunal Superior, que será julgado um eventual recurso dele, no caso o STJ, que aquele tribunal, o STJ, dê efeito suspensivo àquela decisão do TRF. Ou seja, o ex-presidente Lula poderá, em pouco tempo, pedir para que o STJ suspenda liminarmente, né, os efeitos daquela decisão, o que o colocaria elegível. Então, dizer hoje que o ex-presidente Lula é inelegível, que ele não vai concorrer na próxima eleição presidencial, é um chute, é arriscar um palpite. Eu não arriscaria. Aos olhos da lei, ele, depois do julgamento dos embargos, se tornará inelegível. Ponto. Agora, será que ele realmente não vai participar das eleições? Ele pode, como disse, pedir ao STJ o efeito suspensivo. É previsto na legislação. Outro ponto muito importante. O ex-presidente Lula, com base agora num entendimento muito apertado do STF, de que os condenados em segunda instância já devem começar a cumprir a pena. Mesmo pode recorrer, mas... Mesmo quando ele... Exatamente. Ele pode, em pouco tempo, estar preso. Essa que é a pergunta, porque a pergunta mais importante nesse momento é essa, porque a condenação em segunda instância, ela, dado o prazo do acórdão publicado aquilo, ele já pode começar a cumprir a prisão. Porém, o ex-presidente Lula, ele entrou com habeas corpus no STJ, que foi negado, entrou com habeas corpus também no STF para o relator, o ministro Fachin, foi negado, que vai passar para
plenário, se demorar muito essa decisão, porque os embargos declaratórios, eles vão no máximo por 60 dias. Se passar esse prazo, Lula pode ser preso? Sim, Lula pode ser preso. A discussão, ela vai agora ganhar contornos especiais. Por quê? Porque tem essa situação do caso Lula, né? O caso Lula é muito rumoroso. Como você mesmo disse, vai ser julgado no STF e acredito que já está sacramentada uma posição do STF em torno da possibilidade, né, de um condenado em segunda instância, esgotado os recursos na segunda instância, ou seja, julgados os embargos declaratórios dele já passar a cumprir provisoriamente essa pena, né? Acredito eu que o STF vai enfrentar esse pedido do ex-presidente antes do julgamento dos embargos. Os embargos não foram julgados ainda. Se manter a mesma celeridade, em bem pouco tempo esses embargos serão julgados pelo Tribunal Regional Federal, né? Vamos analisar a possibilidade que, julgados os embargos do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal, passaria ele já, segundo o entendimento hoje de maioria apertada, repito... 6-5. Exatamente. Ele já poderia passar a cumprir a pena. Acredito que até mesmo antes disso, até mesmo ali no limite de tempo, eu acho que o STF deve enfrentar o julgamento que será levado a plenário do habeas corpus do Lula, porque aí ficaria sacramentada a questão. Existe um posicionamento hoje de que o STF permite esse cumprimento provisório da pena, né? E eu acho que eles vão... Como assim? O STF permite o cumprimento provisório da pena, assim, traduza pra gente que está em casa e quer entender melhor. É exatamente isso. Esgotados os recursos no segundo grau de jurisdição, no caso, a pessoa é julgada primeiro por um juiz, né, singular, numa comarca, como foi de fato o Lula pelo juiz Sérgio Moro. Ele foi condenado e, por direito, recorreu dessa condenação. Esse processo foi levado ao Tribunal Regional Federal, né, para que seja julgado por um órgão colegiado. E lá foi julgado pelo órgão colegiado. Segundo o novo posicionamento do STF, a partir do julgamento pelo órgão colegiado, né, esgotados os recursos desse órgão colegiado, ele já pode ser preso, ele já pode começar a cumprir a pena. Antigamente não. Antigamente era transitado em julgado. O que significa isso? Ele poderia recorrer para o STJ, esperar o julgamento no STJ, depois recorrer para o STF, eventualmente, e aguardar o julgamento no STF. Só assim, depois do julgamento do STF, esgotado qualquer recurso para qualquer corte, é que ele passaria a cumprir a pena. Agora não. Agora, julgado em segundo grau, no caso do Tribunal Regional Federal, ele já pode passar a cumprir a pena. E é isso que pode começar a acontecer, ou melhor, acontecer agora em bem pouco tempo, depois de julgado o recurso, os embargos de declaração do ex-presidente Lula. O que o senhor acredita que Lula terá êxito, os advogados terão êxito ou é provável, inclusive a própria presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, diz que não vai julgar novamente, que já foi julgado já em 2016 e vários ministros já se manifestaram da mesma forma, ou seja, condenação em segunda instância, prisão. O senhor acredita que, por se tratar do presidente Lula, pode haver uma outra interpretação ou vai valer a regra? É difícil arriscar um palpite, André. É difícil. E não digo isso por não ter vamos dizer assim, conhecimento sobre a matéria. Não que tenha também demasiado. É porque é um caso especial, venhamos e convenhamos, né? É um caso diferenciado. E que cria uma comoção social muito grande. Ao se manter a regra como está sendo aplicada, ao se manter o mesmo posicionamento, como ele vem sendo aplicado em outros casos, eu vou dizer que o presidente não vai conseguir lograr êxito
num julgamento de embargos de declaração, mesmo porque esse recurso, ele não é um recurso que tem como objeto uma modificação. Não reverte a sentença. A sentença, de maneira ampla, geral, não. Né? Ele é um recurso que é interposto para esclarecer pontos da sentença, pontos do acórdão do tribunal. Ao se manter o posicionamento atual, o ritmo atual em que esse processo está sendo julgado, ao que tudo indica, em talvez 60 dias, há uma possibilidade muito grande, mas muito grande, de o ex-presidente Lula ser efetivamente preso. É isso que se pode dizer com relação ao caso. É uma certeza absoluta? Não, porque o habeas corpus dele será julgado. Qual o tratamento que vai ser dado a esse habeas corpus? Repito, se o tratamento for o mesmo que é dado atualmente, na atual jurisprudência, vai ser negado o habeas corpus. Né? Então, há sim uma significativa possibilidade de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser efetivamente preso. Agora, doutor, só um silêncio aqui no estúdio, por favor, que a gente está ao vivo. A questão do ex-presidente Lula, caso ele consiga esse habeas corpus, ou seja, que ele tenha mais tempo, né, ganhe tempo, porque o que ele precisa nesse momento é ganhar tempo. Mas tem o prazo no dia 15 de agosto, que é o prazo para que a pessoa possa fazer a inscrição junto ao tribunal para concorrer, e o tribunal tem um período para avaliar se vai ou não chancelar, ou se vai ou não permitir que essa pessoa possa concorrer. É outro problema para Lula também, ou ele tendo esse habeas corpus, ele passa nesse processo? Não, na verdade, o habeas corpus ele tem um escopo diferente. O habeas corpus seria, no caso, para que o ex-presidente Lula não venha a cumprir a pena inicialmente agora, provisoriamente essa pena. Essa é uma matéria de fundo penal. Né? Ele, logrando o êxito no habeas corpus, ele deixaria de ser recolhido ou iniciar o cumprimento da pena agora. Um outro ponto é o aspecto eleitoral. Ele, no caso, já vai ter até a data do seu registro de candidatura o julgamento, né, dessa ação penal por um órgão colegiado. No caso, ele já estaria, em tese, inelegível, de acordo com os ditames da lei da ficha limpa. Né? Então, ao pedir esse registro de candidatura na Justiça Eleitoral, seria pelo Tribunal Superior Eleitoral analisado as condições de elegibilidade do ex-presidente e as causas de inelegibilidade. E no caso, ele estaria, em tese, afetado por uma das causas de inelegibilidade, que seria essa condenação pelo Tribunal Regional Federal. Que poderia negar. Poderia, com toda certeza, negar. Mas o habeas corpus, ele não tem o viés, ele não tem o escopo de permitir a candidatura do ex-presidente. Não, repito, ele teria o escopo de fazer com que o ex-presidente Lula não venha a ser preso agora após o julgamento do TRF. A situação eleitoral vai ser analisada após ele fazer o pedido de registro de candidatura. Ele vai fazer o pedido de registro e esse processo vai ser analisado pela Corte Superior Eleitoral, que vai ver se ele preenche essas condições de elegibilidade ou se ele é afetado por alguma causa de inelegibilidade. E, a princípio, ele está inelegível, de acordo com a letra fria da lei, porque ele tem uma condenação em segunda instância, ou seja, por um órgão colegiado. Mas ele pode registrar a candidatura? Ele pode pedir o registro. Né? Isso é um direito de petição, é um direito constitucional do cidadão. O TSE é obrigado Ele vai analisar. O TSE vai analisar se ele preenche, né, se ele pode ser candidato. Então, pedir o registro de candidatura é um primeiro passo.
a Justiça Eleitoral deferir, é que efetivamente ele se torna apto a receber os votos na urna. E quanto tempo leva esse processo? Não muito tempo, porque o processo eleitoral ele é bastante apertado, né? Ele tem prazos de julgamento, e eu tenho certeza que o TSE se posiciona com relação a um pedido, um eventual pedido de registro de candidatura do ex-presidente Lula, talvez em 30, 40 dias, algo já vai estar definido em torno disso aí. Se formos dentro desse prazo que o senhor prevê, 40 dias, o registro seria em agosto, então a aceitação ou negação se daria já com a campanha eleitoral em curso. Sim. Ou seja, o Lula já poderia estar pelo menos aí há 2 semanas na TV. E aí, o que se faz se for negado? A verdade é que a Justiça Eleitoral tem uma previsão, uma regra muito clara com relação a esse tipo de caso. Ao formular o pedido de registro de candidatura, a pessoa, ao se iniciar o período de propaganda, seja ela na rádio, no TV, seja ela nas ruas, né? Ele pode fazer a campanha normalmente, por sua conta e risco. É assim que a lei dispõe. Pediu o registro e já estão permitidas as propagandas de campanha, ele pode fazê-la. Isso não significa que ele, ao iniciar essa campanha, mais para frente ele pode não ter o registro dele indeferido, né? Como disse, é um risco que o candidato assume. Isso costuma acontecer e, assim, acho que é cotidiano nas eleições. O cidadão pede o registro, passa a ser permitida a propaganda, ele passa a fazer a propaganda, é um direito dele, né? E aí, quando a Justiça Eleitoral examina o pedido dele e nega esse pedido, ele tem a sua candidatura indeferida. Mas ele pode continuar fazendo? Se ele recorrer dessa decisão, ele pode continuar. Ele pode continuar enquanto ele estiver discutindo essa candidatura dele na Justiça Eleitoral. E se ele não recorrer, ele pode continuar? Não, se ele não recorrer, aí tem que ser retirado. Ele passa a não ser mais candidato. E mesmo porque uma pessoa... Só uma pergunta, ele passa a não ser mais candidato a contabilizar votos ou ele é retirado da campanha? Não, na verdade, André, um cidadão que pede o registro da candidatura dele, passa a fazer a campanha, em dado momento a Justiça Eleitoral lhe nega esse registro e ele já não recorre, ou ele recorre e perde, não tem mais possibilidade de recorrer, ele passa a ser um cidadão que, se ele manter a candidatura dele ou se manter fazendo campanha, ele está primeiro perdendo um tempo demasiado da vida dele, porque ele não vai ser candidato. Segundo, a Justiça Eleitoral... Não vai ser eleito, né? Ele não vai ser candidato. Se ele, por exemplo, tem o registro dele indeferido, o nome dele não vai para a urna. Ele não vai ter o nome dele sufragado nas urnas. Mas nós tivemos em 2014 situações de deputados estaduais e federais que foram para as urnas, só que o TSE e o TRE não divulgaram a quantidade de votos, mas eles foram para as urnas. São os casos em que a pessoa continua recorrendo, o processo dele está ainda tramitando, seja no TRE, seja no TSE, e ocorrem as eleições. Isso pode acontecer. Se eu tenho uma candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, vamos supor que é uma eleição para vereador, eu peço ao juiz eleitoral o meu registro de candidatura. O juiz eleitoral nega esse registro. Eu posso recorrer ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e continuar a minha campanha. É um direito que tenho, por minha conta e risco. Continuo fazendo minha campanha. E o TRE, ele julga o meu registro de candidatura e me nega o registro. Isso antes da eleição. Recorro ao TSE e mantenho a minha campanha. É um direito do candidato, como disse. Ocorre a eleição, o nome dele vai para as urnas porque ele não foi definitivamente julgado até a data da eleição, ele tem o direito de ter o nome nas urnas, ele vai ser votado, essa votação sai como se fosse inexistente, zerada, como se costuma dizer, e vai se aguardar o julgamento
o processo pendente dele. No TSE, por exemplo. Se ele for julgado depois do TSE, os votos dele, se ele passou a candidatura como um registro indeferido, os votos dele não são aproveitados, não são computados para coligação, ou seja, para fazer cálculo de quociente partidário, para ver se determinado partido tem 1, 2, 3, 10 candidatos eleitos na sua coligação, no caso, para a eleição de vereadores, como citei aqui o exemplo. O eleitor, ele entende muito pouco dessa área, né, essa área judicial, até mesmo dentro do que nós estamos falando aqui. Como é que fica na cabeça do eleitor um exemplo, né? Digamos que o Lula tenha a candidatura recusada pelo TSE, mas recorra e continua ainda na televisão, fazendo campanha, pedindo votos, e no final os votos não são contabilizados. Como é que fica a cabeça do eleitor que vota num candidato que teoricamente está na frente das pesquisas, mas que o número de votos é 0? Como é que se explica isso? É realmente frustrante, né? Eu imagino a situação, porque a pessoa vai lá e confia o seu voto a um candidato e depois tem a ingrata surpresa de que esse candidato tem a votação zerada. Isso costuma acontecer, André. E esses votos não contabilizam para coligação, não contabilizam e aí nós estamos falando de eleição presidencial, aí óbvio, aí não existe essa forma de contagem de voto, é diferente. Mas aí, como disse, é realmente frustrante, né? Mas é uma situação que é cotidiana no direito eleitoral. Isso costuma acontecer. Na verdade, André, você me perguntou com relação a perguntas atrás, como é que fica a situação de a pessoa poder continuar a fazer a campanha. Isso. Se ele tiver a decisão definitiva antes das eleições, por exemplo, se há 2 semanas o ex-presidente Lula ele é julgado, 2 semanas antes da eleição, ele passa a não ter mais o direito à propaganda eleitoral no rádio, na televisão. Ele não vai ter aquele espaço que era destinado a ele, ele não vai ter mais aquele espaço. Por quê? Porque ele foi definitivamente julgado. Quando o cidadão ele tem o direito, ao postular a sua candidatura, de ir mantendo a sua candidatura enquanto a justiça eleitoral está discutindo. A gente acabou de citar um exemplo aqui de como é frustrante um cidadão passar a campanha toda, fazendo as eleições todas, o período eleitoral todo fazendo campanha, e depois o nome não sair na urna. Existe também o lado inverso. Existem aquelas pessoas que têm o seu registro de candidatura indeferido em primeiro momento. E ele continua fazendo a campanha, porque é um direito que ele tem. Ele acredita que o recurso que ele interpôs no tribunal vai ser exitoso. Ele continua a campanha e no julgamento do tribunal, de fato, o tribunal reconhece que o juiz errou ao julgar aquele processo e lhe defere o registro de candidatura. Imagina a situação, se ele pedisse em primeira instância, o juiz, por algum equívoco, o juiz é um ser humano, óbvio, e também é factível, é erro, né? É suscetível, melhor dizendo, de erro, ele julga de forma equivocada e o cidadão não vai poder mais fazer a sua campanha. Sabe-se que se ao interpor um recurso, o tribunal pode reformar aquela decisão, entende? Então, são os lados, né, antagônicos, mas que são muito comuns na justiça eleitoral, muito comuns. Agora, voltando ao tema da pergunta, de fato, é frustrante, como disse, costuma-se acontecer muito, André, nas eleições, é que um candidato que tem o registro indeferido, ele passa a ter muita dificuldade, né? Porque essa notícia do indeferimento de uma candidatura tem uma repercussão muito forte, muito potente nas pretensões do eleitorado. Então, geralmente, essa pessoa passa a ter percentual de intenção de voto diminuído.
Costuma acontecer muito isso. Então as pessoas falam, vulgarmente falam, a pessoa foi impugnada, né? A pessoa perdeu, a candidatura dela foi impugnada. A expressão é correta, mas o tempo final é que é equivocado. Não, e quando eu fiz aquela pergunta para o senhor sobre a questão da participação do Lula, é porque ele pode não ter os votos computados, mas ele pode fazer campanha para o partido, governadores, para senadores, ou seja, ele seria mesmo não tendo essa condição de ser eleito com a candidatura impugnada, mas ele fazendo a campanha, ele poderia fortalecer. Mas aí isso independe da sua própria candidatura, na verdade, porque ele como um líder político, mesmo se ele não tivesse, inegavelmente, mesmo que não fosse candidato, e mesmo que não for, talvez não seja candidato, não sabemos ainda, ele pode pedir voto, apoiar, né, como um líder partidário que um ex-presidente. Ele pode sim ser um puxador de voto a um candidato ao governo de um estado, a um candidato ao deputado federal de outro estado. Isso não o inviabiliza, né? Mas se ele tiver o registro negado, o que o senhor acabou de falar, né, pode ser um efeito negativo para aquelas campanhas, ou seja... Também, né? Isso aí é muito variável, depende muito como é que o adversário vai utilizar isso. Depende como o adversário... E costumam utilizar, viu, André? Geralmente, esse infortúnio do pretenso candidato ou daquele que pediu o registro, que tem um registro indeferido, é ventilado a todos, né? Os adversários é que fazem questão de noticiar, né, exatamente, de noticiar isso aos quatro cantos, falando, o fulano, o adversário não vai conseguir a candidatura, ele foi cassado, a candidatura foi cassada. Aí usam expressões diversas para quê? Para tentar minar a candidatura do opositor. Isso costuma acontecer. Agora, doutor, a gente tem que ir para o intervalo, mas antes disso, algumas perguntas importantes. O presidente da República eleito, ele não pode responder por crimes cometidos antes da eleição. É o que diz a lei, né? Ou seja, se caso Lula for eleito presidente da República, todo esse processo que tem contra ele não vai ser preso e esse processo fica de molho. É isso? É uma espécie de uma suspensão, né? Isso vem sendo debatido. Na verdade, André, eu costumo dizer que no direito não há absolutamente nenhuma regra estática, né? Isso relativo. É muito de acordo com a composição das cortes. Veja você que posicionamentos, eles são alterados dependendo da composição da corte. Isso costuma acontecer. E temos inúmeros casos que refletem bem isso. No Tribunal Superior Eleitoral, nos tribunais eleitorais, isso fica mais evidente. Não sei se saudável ou não. Eu ainda tenho um posicionamento pessoal de que isso é saudável. A composição dos tribunais, ela é efêmera, ela não é uma composição fixa, né? Existem lá 2 juristas que são indicados pela advocacia, 2 juízes, 2 ministros do STJ, 3 do STF. Então, essa composição ela tem um prazo determinado, são mandatos. Então, altera-se cabeças, altera-se pensamentos. Então, nós já vimos na Justiça Eleitoral, no TSE, por exemplo, um determinado ministro se ausentar de alguns julgamentos por motivos diversos, ou talvez de saúde, o seu substituto assumir a posição, levar à corte um posicionamento, né, que ele tem, e aquele posicionamento, por exemplo, alcançar uma votação de 4-3, e com o retorno daquele titular, o 4-3 virá para o outro lado. Isso já aconteceu na Justiça Eleitoral em algumas situações.
Então, eu costumo dizer que, principalmente no direito eleitoral e a forma de julgar o direito eleitoral, ou seja, a jurisprudência do direito eleitoral, ela é bastante flutuante. Ela depende muito da época, do período do advogado. Do advogado também. O advogado tem importância. Aliás, o advogado é importante, sempre importante, em todos os tribunais. O advogado é um ator desse processo todo, que ele é a pessoa que leva o pedido do seu constituinte, do cidadão, para ser analisado. Então depende muito de como ele leva esse pedido, e ele é uma pessoa também, um ator que constrói essa jurisprudência, né? É exatamente por conta do posicionamento dos advogados, dos pedidos dos advogados, é que são analisados por esses julgadores, interpretados por esses julgadores, é que se forma a jurisprudência. Então é um ator muito importante nesse contexto todo, e sem sombra de dúvida, ele é que ajuda a construir o posicionamento de todas as cortes. E é o mais requisitado nesse momento na história do Brasil, né? Advogado eleitoral. Eu acho que nunca deixou de ser, viu? Eu acho que agora a importância da advocacia, a importância do advogado, ela vem sendo cada vez mais destacada, né? Destacada. E eu acho que isso é realmente muito importante. O advogado ele faz parte de uma base que constrói a democracia de um país, né? Um país, ele não é um país em que vigora a democracia, o direito de liberdades individuais, se não há a presença de um advogado, se um cidadão não possa constituir o seu advogado e ter nele a sua voz que chegue ao tribunal. A democracia pressupõe-se disso. Agora, doutor, antes da gente ir para o intervalo, o prazo de Lula, como eu havia dito antes, né, o presidente, até então, o entendimento é esse, né? O presidente em exercício não pode responder por crimes antes de ser eleito. Agora, o que vale? É a diplomação ou vale o momento da posse? A diplomação, ela já dá essa, digamos assim, essa salvo-conduto, ou tem que ser na posse? A diplomação é um ato administrativo que concede à Justiça Eleitoral, em que ali naquela ocasião, uma espécie de um certificado de que, olha, você, candidato, participou de eleições, você, candidato, teve o seu registro de candidatura deferido, o seu registro de candidatura obedeceu, preencheu todos os requisitos que a lei assim determina, e você é reconhecido perante a Justiça Eleitoral agora, que efetivamente venceu as eleições. A votação que você obteve foi a votação determinante, a votação que, computado todos os votos, lhe deu essa condição de ser o presidente. Ele efetivamente passa a ser o presidente da República, ou o prefeito de uma cidade, ou o governador de um estado, a partir do momento que ele toma posse. Aí é o ato solene do início do exercício do cargo. Ele passa a exercer as atribuições que lhe foram conferidas por aquele diploma que ele recebeu, né? E pelaquela votação que ele obteve nas urnas. Então, a posse é o marco determinante para qualquer legislação que determine que alguém possa ser preso ou não. A data da posse é o marco determinante. Então, nos remetemos à época de Tancredo Neves e José Sarney. A chapa Tancredo e Sarney, ela foi diplomada, mas Tancredo morreu antes de tomar posse. Então, a eleição ou o mandato de Sarney foi um erro da justiça? Não, aí me remetendo àquela época, né? E aí não me remeto com exatidão à legislação daquela época, mas
a partir do momento que ele recebeu a diplomação, valeu ali um reconhecimento, como disse, de que ele obteve o certificado da Justiça Eleitoral de que ele preencheu os requisitos de candidatura e que ele efetivamente foi eleito. Né? É uma figura diferenciada, são particularidades daquele momento que é diferente do que uma legislação prevê de que o cidadão pode ser preso ou não a partir do momento que ele se torne, vamos dizer, que ele assuma a posição de prefeito e de governador ou de presidente. Ali, naquele caso, foi um falecimento de quem já havia sido reconhecido, legitimamente reconhecido, de que seria o presidente, de que seria o vice-presidente. Né? Então, ali a Justiça Eleitoral reconheceu que ele tinha aquele direito, houve esse infortúnio, esse fato trágico, esse acontecimento, e o seu vice assumiu, e isso operou-se dentro da normalidade, sem qualquer tipo de problema. Outra pergunta, o caso de Dilma Rousseff, que ela foi cassada, mas manteve os direitos políticos. Outro entendimento também, que a gente pode falar que é uma dubiedade da Justiça Eleitoral? No caso, não da Justiça Eleitoral. Eu tenho um posicionamento pessoal, inclusive foi objeto de um artigo que escrevi para um jornal de grande circulação do Pode Estado. falar o nome, não tem problema. Eu me posicionei de forma contrária ao que aconteceu. Na verdade, foi uma inovação. A Constituição prevê e prevê que não é algo que possa ser apartado, mas prevê que aquele que sofre o impeachment e perde o seu mandato, como consequência natural, tem aquela inelegibilidade verificada. Né? O caso foi diferente. Né? O Congresso, o julgamento da forma que se deu, né? E no caso no Senado, o julgamento da forma que se deu, eles se viram ali na possibilidade, e foi um posicionamento, um entendimento, e se Dilma Rousseff tentar a candidatura dela, tenho certeza que isso vai ser discutido, eu não tenho a menor dúvida que isso vai voltar à pauta. Isso vai voltar? Se ela for candidata, eu não tenho a menor dúvida, se ela for candidata algum dia a algum cargo, eu não tenho a menor dúvida que isso vai ser tema de discussão. Mesmo a sentença sendo dada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal? Não foi um posicionamento nesse sentido. O que foi feito pelo Senado. O Senado é que resolveu decotar essa pena, né? E foi uma inovação. Ele disse, aqui a partir desse momento o mandato, ela perde o seu mandato, mas isso no colegiado foi decidido que ela perde o mandato, mas não fica inelegível. Como disse, a Constituição não prevê essa possibilidade. Eles entenderam que sim. Bom, está sacramentada essa decisão. É uma decisão que foi tomada pelos parlamentares. Ok, ela está certa ou não? Tem posicionamentos distintos. Os juristas, todos que discutem o tema, se posicionaram. Alguns de uma forma, outros de outra. É natural. Agora, quando é que isso vai ser efetivamente analisado e uma decisão sobre candidatura dela vai ser concretizada? Se ela algum dia vier a pedir o registro de candidatura dela. Se ela pedir o registro de candidatura dela, é aquilo que eu falei. Um candidato, um partido, o Ministério Público vai poder impugnar. E vai dizer o quê? Fala, não, Dilma Rousseff está inelegível, porque ela sofreu um processo de impeachment e perdeu o mandato. Ela vai se defender dizendo, não, eu perdi o mandato, mas lá foi definido que mantém os direitos políticos. Eu estava mantendo meus direitos políticos. E quem vai definir isso? Se fizeram certo ou errado? A Justiça Eleitoral. Tem que ser provocado, então, para a gente saber o que vai... Exatamente. Existiu uma decisão, essa decisão até então está valendo, vamos dizer assim, e se algum dia ela vier a pedir
o registro de candidatura dela é que vai ser definido pela Justiça Eleitoral, se ela de fato está inelegível ou não. Ok. Doutor, eu tenho que fazer um breve intervalo comercial. Eu estou conversando com o doutor Júlio Meireles, ele que é advogado em direito eleitoral, e as pessoas aqui, várias pessoas, além de estar participando conosco pelo WhatsApp, também pela página do Facebook, o Saneimar Rustig, a Nayara Viandelli, a Glênia Ribeiro, todo o pessoal que está nos acompanhando aqui, muito obrigado. Faremos um breve intervalo comercial e na volta falaremos mais um pouco sobre a questão da ficha limpa ou ficha suja, depende da forma como se encarado isso aí, conversando com o Dr. Júlio Meireles, advogado em direito eleitoral. Um instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32.1, pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham pelo Facebook, na página André Marques, jornalista. Estamos recebendo uma aula, do Dr. Júlio Meireles, ele que é advogado em direito eleitoral. Doutor Júlio, falemos um pouco sobre essa questão da lei da ficha limpa ou ficha suja. O ministro Gilmar Mendes diz que quem elaborou essa lei estava bêbado. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa lei do ficha limpa e ficha suja? Eu não chegaria a tanto, né, André? Mas o ministro Gilmar Mendes tem certa razão. Existem alguns pontos de crítica muito contundentes, né, em relação. Primeiro, eu me refiro inclusive até o julgamento que ocorreu ontem no Supremo Tribunal Federal, que é a possibilidade de se aplicar, né, a lei da ficha limpa a casos anteriores à sua vigência. 2010. Né? Isso, de fato, e foi uma discussão muito frequente nos tribunais eleitorais, afeta direitos constitucionais do cidadão. Né? Então, assim, dentre outros temas que essa lei da ficha limpa foi objeto de crítica, está a presunção da inocência, essa possibilidade de se aplicar em casos anteriores, foi objeto de muita crítica mesmo, de muita crítica. Mas, por outro lado, ela com a sua aplicação se pôde verificar muitos avanços, né? Temos que reconhecer isso. Nós vivemos hoje um período muito importante na história do país, né? Não víamos antes, né, André, prefeitos, presidentes, governadores processados, né? Presos até. Paulo Maluf, então, ninguém acreditava mais. E hoje temos a possibilidade de ver essas coisas acontecendo. Então, isso tudo, inegavelmente, foi um passo dado inicialmente pela lei da ficha limpa. Ela tem, sim, pontos de muito debate, pontos que realmente foram atacados por muitos. Eu mesmo, como um profissional do direito eleitoral, por diversas vezes, sempre que consultado, fiz muitas críticas à sua aplicação da forma como estava sendo feita. Mas tenho que reconhecer, e temos todos que reconhecer, que ela realmente foi um avanço e ela iniciou esse processo, vamos dizer assim, de depuração da vida política no país. Isso é induvidável, isso verdadeiramente um fato concreto, é fato que aconteceu desde o início da sua aplicação, desde da sua vigência. Mas também ela tem um lado que é um lado, como o senhor disse, questionável e que às vezes acaba, sem um bom advogado,
a pessoa acaba sendo incriminada, porque ela é muito complexa e muito relativa, né? Às vezes até mesmo com um bom advogado, viu, André? Realmente, são as mazelas que o Poder Judiciário... Nós não podemos, infelizmente, a magistratura hoje, a quem reputo muita responsabilidade em sua esmagadora maioria, mas, por outro lado, tem uma responsabilidade muito grande e um número de processo que é inconcebível, né? É muito difícil você exigir de um ser humano que está ali submetido, exigir exatidão, né? Acerto, 100% de acerto, de um ser humano que tem 3.000, 4.000, 6.000 processos para julgar. É muito difícil, é muito difícil. Isso poderia e deveria ser contornado com um número maior de juízes, né? Mas infelizmente não é o que temos, não é o que temos. Então, casos de injustiças ocorrem, lamentavelmente ocorrem. Podem ser reparados? Podem ser reparados com recurso, com um bom advogado, sim. Isso aumenta em muito a chance de um cidadão ter um processo analisado de forma correta, né? Eu costumo dizer que um advogado ele tem que se esforçar, para tirar o processo do cliente dele da vala comum, vamos dizer assim, né? Porque são julgados inúmeros processos por dia nas cortes do país todo. E muitos processos têm o tema muito repetido, né? Se não tem um bom profissional... Parecido uma súmula vinculante, né? Se é meio parecido, a decisão é a mesma. Se não tem um profissional para retirar esse processo e dizer, olha, esse processo é um processo diferente. Esse processo tem contornos, tem particularidades que eu devo aqui explicar. E o profissional apresentar à corte essas particularidades, apresentar ao julgador o que está acontecendo naquele processo, qual que é a diferença daquele processo e por que ele acredita que aquele processo tem que receber um veredito absolutório, tem que receber a absolvição do seu cliente. A gente vê... pois não, pode ser. Não, só para complementar que realmente, como disse no bloco anterior, o papel do advogado na construção da justiça do país, ele é muito significante, é fundamental. Doutor, nós tivemos exemplos aqui, decisões tomadas pelo TRE são reformadas no TSE, parece que virou isso aí uma rotina. O último caso que a gente pode dizer foi do ex-prefeito Pedro Wilson, que teve a candidatura cassada pelo TRE e no TSE a decisão foi reformada. Vale aquilo que o senhor falou de novo? Cada cabeça é uma sentença, o que se define aqui, se define lá, ou existe aí, digamos assim, uma forma meio de que o órgão superior ele é sempre contrário ao inferior? Não existe, André, uma estatística com relação a isso. Eu, como um advogado militante na área eleitoral há cerca de 18 anos, eu posso garantir a você que não diria que é comum o TSE reformar decisões do TRE, né? Essas decisões, esses processos todos, existem processos e decisões que são reformadas e existem muitas, mas muitas mesmo, que são mantidas. Eu arriscaria até a dizer que o número de decisões mantidas do TRE é bastante superior ao número de decisões reformadas. Talvez porque essas decisões que são reformadas de casos rumorosos ganhem, né, destaque. Então, dê a impressão de que isso é comum. Não é muito comum. Vou dizer que também não posso dizer que é incomum. São as particularidades do caso que vão delinear esse resultado, né? Acontece de um jeito e acontece de outro também. Se mantém um número muito grande
de decisões do TRE, mas também reformam-se outras decisões. Eu arriscaria dizer que o número de decisões mantidas é superior, bastante superior, ao número de decisões reformadas. Com relação ao caso do Pedro Wilson, inclusive eu trabalhei nesse caso, né, à época, ele ganhou destaque, e aí dá a impressão de que o TRE decide uma coisa, e aí o TSE sempre decide de forma contrária. Naquele caso, para o telespectador relembrar, ele foi a uma inauguração no Mutirama. Aquilo lá configurava ou não? Existe uma regra que determina que em determinado período, né, 3 meses antes das eleições, há uma proibição do candidato participar. Isso já mudou muita coisa, né? Antes, hoje a lei disciplina que ele tem a proibição de comparecer, né? Porque existia o participar, mas ele foi e não participou, ele ficou lá atrás do palco, né? Ele não só teve a presença. Aí hoje a lei já mudou em relação a isso aí, mas à época a lei disciplinava que ele não poderia participar de uma inauguração em determinado período. E aí ele participou dessa inauguração. Mas existiram particularidades nesse processo, particularidades importantes, né, que levaram ao Tribunal Superior Eleitoral a adotar um posicionamento, né? Esse posicionamento ele foi o inovador à época, um marco na jurisprudência, e que depois serviu como um leading case, como se diz no jargão jurídico, eleitoral não, um jargão jurídico de forma ampla, que foi o primeiro caso, né, o caso que deflagrou esse posicionamento. E aí, a partir daí, começaram a se posicionar. O tema principal foi a defesa, nesse caso, foi de que ele só se tornou candidato efetivamente quando ele solicitou, ao menos protocolizou o seu pedido de registro de candidatura na Justiça Eleitoral. Ele passou aí a ganhar, ao menos de forma ampla, para a Justiça Eleitoral, a condição de candidato. Foi isso que aconteceu na época, né? À época, ele participou dessa inauguração, que a lei fala o candidato não pode participar da inauguração. Ele participou nos 3 meses que antecede, né? Mas ele não tinha ainda solicitado. Ele não era candidato. Tecnicamente, aos olhos da jurisprudência, ele não era candidato. Então, esse foi o posicionamento da época. O que poderia ter sido outro, dependendo das cabeças a julgar, o que poderia também ter sido modificado com o passar do tempo. Nesse caso, não foi. A jurisprudência ainda entende que a figura do candidato se consolida com o pedido, a protocolização do pedido na Justiça Eleitoral. Agora, a gente está quase terminando o programa. Vamos falar um pouco sobre o julgamento da chapa Temer no TSE. Eu estaria errado ao dizer que foi digamos assim, uma vergonha para o Poder Judiciário, dado ao relatório que foi feito, foi apresentado, a quantidade de provas que tinham contra Temer. A vitória de Temer é uma vitória da defesa do Temer ou é uma vitória do TSE que não queria mexer mais com outra eleição? Eu diria, André, que existem 2 pontos de vista para você analisar esse caso. É claro que se você for analisar esse caso aos olhos da população em geral, né, aos olhos dos cidadãos do país, sem formação técnico-jurídica, né, foi uma vergonha, né, porque as pessoas elas costumam enxergar um processo, né, como a pessoa recebeu um processo, ele tem contra si um processo ajuizado, já é uma condenação antecipada. Exato. Então, se você for falar assim, olha, foi uma vergonha, aos olhos dos cidadãos, talvez sim,
né? Porque todo mundo acredita e fala, mas ele de fato fez aquilo, ele de fato concorreu para a prática daquele ilícito, de fato ele era o vice, então ele deveria sofrer as sanções e coisas nesse sentido. Aí eu estou dizendo o exemplo que você me deu, mas isso se encaixa a todo e qualquer caso. Aos olhos da população, a população quer, não, tem que prender, entenda, tem que caçar. Hoje, a quadra que vivemos hoje leva a esse tipo de posicionamento. Aos olhos do profissional do direito, e também não é unânime, veja bem, porque tem muitos que têm teses muito plausíveis com relação àquele caso, né? Mas, em regra geral, aos olhos do profissional do direito, da magistratura, do Ministério Público ou da advocacia, foi uma discussão em que imperou um posicionamento também apertado, né? Então foi um posicionamento de determinados julgadores. Na minha visão técnica, na minha visão como profissional de direito, e essa, repito, pessoal, eu acho que andou bem a Justiça Eleitoral, né? Estou dizendo aqui não como um cidadão leigo, estou dizendo como um profissional que enxerga um processo como um instrumento de julgamento do caso e que deve ser analisado de forma técnica. De forma técnica, na minha opinião, andou bem o Tribunal Superior Eleitoral. Mas veja bem, ali nós tivemos o relator com um posicionamento diferente do meu, né? Mais dois outros julgadores com um posicionamento diferente do meu, né? E outros 4 com um posicionamento idêntico ao meu ou similar ao meu. Então, é muito difícil, André. Eu costumo dizer que o direito é uma coisa que comporta debates, né? Passa muito longe da matemática, não existe uma ciência exata. Muito longe da matemática. O direito comporta debate. Você pode, sobre o mesmo caso, um profissional, e aí digo um advogado, um promotor ou um juiz, sobre o mesmo caso, caso queira ele pode se posicionar de um jeito ou de outro. Se ele falar assim, eu vou dar aqui um parecer condenando, ele consegue extrair daquele processo pontos que levam à condenação. Agora, não, eu vou dar um parecer absolvendo. Aí depende muito da convicção dele, é claro. Ele pode extrair pontos ali que levem à absolvição daquele processado. Então, é bastante subjetivo, não é uma regra matemática, por óbvio, e as cabeças aí, os posicionamentos aí, é que prevalecem diante do que deve ser analisado ali dentro daquele processo. Agora, doutor, uma última pergunta, até mesmo porque o tempo já é bem estourado, mas valeu a pena, está valendo a pena. Nessas eleições agora, a figura de um advogado em direito eleitoral, dada as tantas mudanças que nós tivemos na legislação eleitoral, o papel do advogado e a importância do advogado para que se faça uma campanha dentro daquilo que foi se estabelecido e principalmente para não ter problemas com o Ministério Público. É essencial, né? É essencial. Um candidato que efetivamente assessorado por um profissional da área, e temos inúmeros profissionais de renome e de gabarito, né, de técnica muito apurada no estado de Goiás, um candidato que é bem assessorado, e não só na área eleitoral, do direito eleitoral, e também na área do digital, na área do marketing político, ele sai na frente, porque a justiça eleitoral, se você é bem assessorado, você diminui em muito a possibilidade e a margem de erro, né?
E existe muita possibilidade de um candidato que não tem conhecimento sobre o direito eleitoral adotar posturas, né, adotar práticas que são contrárias à lei. Né? E o Ministério Público é muito rigoroso. O Ministério Público exerce muito bem o seu papel nas eleições. O Ministério Público, ele de fato fiscaliza, o Ministério Público de fato ingressa com as ações necessárias para a apuração de eventuais práticas, e isso o candidato deve ficar atento. Então, ele tem que ser bem assessorado, ele tem que se cercar de bons profissionais, profissionais que conheçam a matéria, para que ele possa fazer uma campanha que não desborde para o ilícito, uma campanha que não cometa equívocos que muitas vezes, André, custam a sua própria candidatura, né? Custam o seu registro, custam eventualmente a cassação de um mandato que possa ele ter conquistado nas urnas, né? Então a pessoa pode, entre aspas, como é muito dito no jargão popular, ganhar, mas não levar, né? Ele vence as eleições, ele consegue sagrar-se vencedor, mas ele tem uma ação judicial eleitoral que depois vai torná-lo inelegível, que vai cassar o mandato que ele conquistou. Então a importância de cercar por profissionais competentes, por profissionais que conheçam a matéria, é essencial. Até mesmo porque nas próximas eleições teremos muitas mudanças, né? Sem dúvida. Como disse ao início, toda eleição ela traz consigo uma série de mudanças que foram estabelecidas muitas vezes bem próximo ao período permitido. A legislação eleitoral, e aí melhor dizendo, a Constituição hoje, ela prevê que uma regra eleitoral, ela ter validade em determinada eleição, ela tem que tornar-se vigente em até um ano antes dessa eleição. Geralmente é o que acontece, é o que sempre acompanhamos no país. As alterações eleitorais, elas são feitas no apagar das luzes, né? Ou seja, sempre bem próximo àquele período permitido, um ano antes das eleições. Então, em 2017 não foi diferente. Tivemos várias alterações em 2017 que chegaram ali aos 45 do segundo tempo, André, ou seja, bem próximos ao período permitido, que foi ali final de setembro, comecinho de outubro. Isso aconteceu em 2017 e, lamentavelmente, vai acontecer em 2019 para as eleições de 2020 e assim sucessivamente. O ideal é que esses debates eles fossem realizados durante todo o tempo, que se realize as eleições e os equívocos daquela eleição, o que pode ser mudado, seja lançado logo após as eleições, no ano de 2019, né? Para que esse debate seja amplo, com a participação da sociedade, talvez, né? Mas aí é complicado, doutor, porque o próprio presidente do TSE, ele é emprestado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Ele fica período de 2 anos, muito mais no Supremo do que propriamente no TSE. Eu digo esse debate pelos nossos parlamentares, por aqueles que nós elegemos mesmo. Esse debate de forma ampla, um debate que seja estabelecido também com a sociedade, para que essas leis, elas sejam editadas, essas leis se tornem vigentes logo depois, ou seja, em período suficiente, e não no apagar das luzes. Ok. Dr. Júlio Meirelles, advogado em Direito Eleitoral, muito obrigado pela aula que o senhor nos concedeu, um prazer muito grande, e fica o convite para que o senhor venha outras vezes, dado digamos assim, a importância do tema que viveremos agora até o mês de outubro, né? Que o senhor possa vir mais vezes para que nós possamos ter mais aulas, conversarmos mais sobre isso. Eu agradeço muito pela gentileza do senhor. Eu que agradeço, André, agradeço o convite. O termo aula é bondade sua, né? Isso foi um bate-papo muito prazeroso.
Me sinto muito honrado e me coloco à disposição. O tema realmente é muito importante, nós estamos num período, no ano eleitoral, melhor dizendo, nos aproximando do período eleitoral, esse debate vai se tornar cada vez mais constante e, como disse, me coloco à disposição, um prazer, agradeço muito o convite da TV Capital, o convite do jornal A Argumento e o seu convite pessoal por estar aqui. Foi uma aula que eu recebi aqui, na verdade, de como se apresentar um programa, de como se conduzir um programa da importância deste que acabei de participar. Estou à disposição. Nós é que agradecemos e para você que está em casa, o programa está sendo apresentado ao vivo agora, sexta-feira, 1h24, e será reapresentado no domingo a partir das 8 horas da noite. Então, se você quer que alguém veja ou você quer rever o programa, no domingo agora, a partir das 8 horas da noite, o programa será reapresentado. A todos vocês, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.